boa tarde. O nosso grupo ficou responsável para tratar sobre o assunto Sistema de Produção de Caprinos e Ovinos na região Nordeste. O grupo ele é composto por Alane Medeiros, Dávila, Larissa Bianca e Sara Eduarda. No que diz respeito à caracterização geográfica da região, a região Nordeste ela é a terceira maior região do país e se concentra em 9 estados. Ocupa 18,27% do território brasileiro e, por ser uma região que apresenta diferentes características físicas, o IBGE ele decidiu dividir esse território em 4 sub-regiões, que são elas a Meio Norte, o Sertão, a Zona do Agreste e a Zona da Mata. A Meio Norte ela é uma sub-região que engloba os estados do Maranhão, onde a gente se encontra, e o do Piauí. As temperaturas nessa região elas são elevadas e podem alcançar mais de 40 graus Celsius. Logo, uma das atividades que sustentam a economia na região é a extração de babaçu, a cera de carnaúba, a cultura do arroz e a criação de gado, que é uma criação bastante resistente a essas temperaturas. Possui características do sertão semiárido e da Amazônia. Cortadas por rio, que são eles o Pindaré, Grajaú, Miarim, Itapecuru e Parnaíba. Tem uma grande criação de caprinos e ovinos. O sertão ele sofre com temperaturas ainda mais elevadas, longos períodos de estiagem, períodos sem chuvas, além do clima que predomina é o semiárido. O solo dessa região é caracterizado como solo seco e pedregoso, muito difícil, vamos ter ali culturas que possam ser implantadas sem que tenham um sistema de irrigação ou algum outro suporte para suprir a demanda hídrica das plantas. A vegetação que predomina na região é a caatinga, assim o bunzeiro, o xique-xique, o mandacaru e o palma são as plantas que são bastante comuns nessa região. O solo dessa sub-região ele é seco, como foi dito, e por consequência disso, tem longos períodos sem água, longos períodos de estiagem. E por esse motivo ele é conhecido como o polígono das secas, essa região do sertão. Por serem resistentes à ausência de chuvas, por longos períodos de estiagem, o que vai predominar nessas regiões são aqueles tipos de vegetação que não exige tanta demanda hídrica. A Zona Agreste é outra subdivisão do estado do Nordeste, compreende parte do estado do Rio Grande do Norte e do estado da Bahia. As temperaturas são um pouco mais amenas, está ali entre 18 e 30 graus, apresenta um relevo acidentado, ou seja, os planaltos estabelecem barreiras para evitar que a brisa úmida do litoral chegue até a região. Por isso, nessa região, você vai ver várias poças que chamam de rios, lagos, um local onde essa água ela se concentra na maior parte do território. Nessa zona, a faixa estreita é paralela ao Atlântico, então é bastante úmido, é de clima tropical, existem plantas que o ar úmido ele entra, e assim é o que acontece os brejos, né? Concentrações de água em determinados locais do território. As atividades que são desenvolvidas como forma de economia é a agricultura, como o milho, o feijão e algumas frutas, e a agropecuária é caprinos, ovinos, bovinos e outros que são tolerantes e que podem ser tolerantes a esse clima. A zona da mata é caracterizada pelo clima tropical úmido e apresenta temperaturas que variam entre 25 a 31 graus Celsius. O relevo da região é composto por planaltos, planícies e depressões, ou seja, pode acontecer de ter morros. Compreende a faixa litorânea, que percorre o estado do Rio Grande do Norte e se estende pelo sul do estado da Bahia. As chuvas ela ocorrem de forma irregular e principalmente ocorrem entre abril a julho. As principais atividades econômicas é
a indústria, porém tem também criações de animais domésticos e sendo assim, em todo o território Nordeste, mesmo com suas divisões e suas distintas características, podem se criar animais como caprinos e ovinos, sempre se atentando em oferecer para esses animais aquilo que eles exigem de uma forma que eles possam produzir e se reproduzirem. No que diz respeito a clima e vegetação, grande parte dos estados da região do Nordeste apresentam dias ensolarados e temperaturas elevadas. A região Nordeste apresenta 4 tipos de clima, sendo ele equatorial úmido, que está presente em uma pequena parte do Maranhão, principalmente na divisa com o Piauí, litorânea úmido, vai do litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte, o tropical, que está presente nos estados da Bahia, no Maranhão, no Ceará e no Piauí, que no caso aqui para a gente é o clima tropical, e o tropical semiárido, que é todo o sertão nordestino. Em relação à vegetação, a região Nordeste apresenta características distintas em todos os seus estados, porém é possível encontrar, né, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e manguezais, isso distribuído de acordo com as características da região. As principais vegetações encontradas, como eu falei, Mata Atlântica, Mata dos Cocais, Cerrado e a Caatinga. Sobre a comercialização de carne, o consumo de carne ele é bastante influenciado por fatores sociais, culturais e econômicos. Ao longo dos anos, o que se tem observado é que a demanda pelos diversos tipos de carne tem sido mais fortemente influenciada, principalmente pelos preços relativos e pela renda dos consumidores. No entanto, pesquisas recentes têm mostrado que o poder dos preços e dos rendimentos para explicações de alterações na demanda por carne é hoje consideravelmente menor do que há algumas décadas. Aqui nessa figura 1, a gente pode ver a evolução dos rebanhos e de estimativa da produção de carne caprina e da carne ovina no estado do Ceará, que usou a metodologia adaptada do Departamento de Divisão Estatística da FAO. Nesse slide, a gente pode ver que os dados apresentados em consumo médio per capita é de 0,405 quilogramas e de 1,279 quilogramas de carne por habitante por ano. Então, esse é o consumo de carne de caprinos e ovinos, evidenciando um potencial que eles produtos ainda podem ocupar no mercado consumidor. Na figura 2, a gente pode ver o consumo de carne de ovinos. E a falta de adequação da carne ovina é uma situação de consumo frequente. Então, foi identificada como a principal barreira, sendo considerado um produto para ocasiões específicas, ou seja, em oposição com as refeições diárias. Então, os motivos da baixa comercialização e o consumo da carne ovina, desde a pouco disponibilizada do produto no mercado até a falta de costume e inexistência de cortes mais apropriados para o preparo no dia a dia, como acontece com outras proteínas animais, além do alto custo na produção, que não tem o retorno necessário para cobrir os gastos investidos na produção. Na comercialização de leite, alguns mercados tradicionais, tais como nas médias e pequenas cidades, no leste e no sul, o consumo tem aumentado substancialmente. Já nos grandes centros urbanos, notadamente em cidades turísticas e litorâneas, atualmente a carne ovina e a caprina, com alto padrão de qualidade, estão conquistando consumidores frequentemente, assíduos de restaurantes especializados ou boutiques especializadas em comercialização de produtos caprinos ovinos. Então, apesar da baixa especialidade dos estabelecimentos na produção de leite de cabra, o fato de poder servir como fonte alimentar para pessoas com alergia também é um fator importante, né?
E podemos ver aqui nesse gráfico a evolução do rebanho da caprina do ovino sobre o leite de cabra e o leite ovino. E esse produto, ele se torna um alimento com características muito diferenciadas no mercado e com elevado potencial de consumo para pessoas alérgicas, no caso. Sobre o material genético do caprino e ovino aqui no Nordeste, o Nordeste possui hoje muito material genético de excelente qualidade para a produção tanto de pele quanto de carne, com baixo teor de gordura, e também para uma adequada produção de leite, com as raças que são daqui. Então, sobre o material genético dos caprinos e ovinos aqui no Nordeste, hoje é uma região que possui um material genético de excelente qualidade, tanto para a produção de pele, quanto para a carne, com baixo teor de gordura, e para a produção de leite adequada, em suas condições de semiárido. Então, para começar, falar de algumas raças aqui do Nordeste, começando pelas caprinas. A raça Canidé, ela tem origem no Nordeste brasileiro. Ela provavelmente é advinda da raça Grisone negra dos Alpes suíços. E ela se adapta bem às regiões de calor, justamente por ser originada aqui no Nordeste. Sua altura é de 55 centímetros. Ela tem um peso de 30 a 40 quilos, né? Ela tem um porte pequeno. Orelhas medianas, alertas e bem inseridas. E sua pelagem é preta, com o lombo e ventre listrados, indo do castanho ao castanho escuro. A sua aptidão é de carne e leite. Ela possui uma boa quantidade de leite e também, em alguns casos, ela pode servir para a aptidão pele. Aqui é uma imagem da raça. E outra raça é a Mochotó, que a origem dela é naturalizada do Nordeste brasileiro também. Foi introduzida no país pelos colonizadores e é adaptada à zona semiárida aqui da região Nordeste. Esse nome, inclusive, se deu por causa do rio Mochotó, que fica em Pernambuco, que era onde se concentrava a maior parte da raça, né? Atualmente ela é criada principalmente nos estados da Bahia, Ceará, na Paraíba, Pernambuco também, e no Piauí. Ela tem uma altura de 62 centímetros, as fêmeas adultas pesam de 30 a 40 quilos, também tem porte pequeno, suas orelhas são médias, dirigidas lateralmente um pouco acima da horizontal. A pelagem dela é uma pelagem branca com o ventre, que tem uma listra, né, que se estende da borda superior do pescoço até a base da cauda, e duas faixas longitudinais que se estendem até a ponta do focinho e as extremidades do membro, tudo com coloração preta. E a aptidão dela é de carne e pele. A produção de leite dela é baixa, mas ela é uma ótima produtora de carne. Aqui está a imagem, como a gente pode ver a pelagem dela, né? As faixas pretas no ventre. E a raça repartida. Ela é naturalizada do Nordeste também, conhecida como surrão, que esse surrão que ela é conhecida porque quando a gente fala assim surrão é porque dá aspecto de sujo, né, manchado, enfim. E ela é possivelmente oriunda dos cruzamentos de animais da raça alpina francesa com animais de pelagem parda. O peso dela é em média cerca de 36 quilos, portanto o seu porte é pequeno. E a pelagem dela, como já falei, ela é dividida ao meio com duas cores distintas, sendo em geral a parte anterior de cor baia e a posterior preta. É admitido também o inverso, ou seja,
que a parte anterior seja escura e a posterior seja baia. A delimitação da cor da pelagem entre o anterior e o posterior é irregular. A aptidão dela é carne e pele. Aqui está a imagem dela, e aí, por isso, por causa da pelagem irregular, assim, né? Dessa forma, por isso que ela é conhecida em alguns lugares como surrão. E a marota? A marota, ela tem origem do Nordeste do Brasil, advinda de animais trazidos também pelos colonizadores, como a raça alpina branca. Ela tem esse nome porque, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, elas são consideradas muito brincalhonas, tranquilas e marotas. E a altura dela ela é de pequeno porte, pesa cerca de 36 quilos, tem orelhas pequenas, de forma alongada e terminando de forma arredondada. A pelagem dela é branca e a aptidão dela é de carne e pele. Tá aqui eles, ó. Os machos, eles têm essa barbicha aí. E a azul, a origem dela é no oeste africano, pertence ao grupo WAD, que significa West African Dwarf, ou cabras pequenas do oeste africano, e ela encontra-se na maioria dos estados do Nordeste, sendo eles Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e no Piauí. A altura dela é 60 centímetros, ela pesa em média 43 quilos, tem porte pequeno. Pelagem é azulada ou cinza azulado, podendo apresentar extremidades bastante escuras. E sua aptidão é leite e pele, sendo também possível selecionar elas para a produção de carne. Aqui é a imagem dela. E agora entrando nas raças ovinas. Essa Santa Inês, ela tem origem no Nordeste brasileiro, resultante de cruzamentos intercorrentes das raças Bergamácia, Morada Nova e Somalis, e ovinos sem raça definida, SRD. As fêmeas adultas elas variam de 60 a 70 quilos e os machos de 80 a 100 quilos. Portanto, elas têm um porte grande. A pelagem pode ser branca, chitada ou malhada, vermelha e preta. E são ovinos que são deslanados, ou seja, eles não possuem lã. E a aptidão é carne e pele. Elas têm muito potencial para crescimento, uma boa fertilidade no parto também, e uma boa prolificidade. Aqui está a imagem delas. A Morada Nova, é outra raça de ovino, é uma das principais raças de ovino deslanados do Nordeste, e o nome dado à raça se deu devido ao fato de haver muito desses ovinos na região nordestina chamada de Morada Nova, que é no Ceará. E foi lá que se efetivaram os primeiros registros da ocorrência de deslanados no Brasil, apesar de eles também serem registrados posteriormente em outros municípios do mesmo estado e em outros estados também. Os machos adultos, eles pesam de 40 a 60 quilos e as fêmeas de 30 a 50 quilos. A pelagem são pelos curtos, tendo a coloração vermelha ou branca. E a aptidão dela é carne e pele, sendo a pele dela de excelente qualidade. Aqui está a imagem dela. Outra raça de ovino é a Somalis brasileira, que a origem dela é pertencente dos ovinos de garupa gorda, originário da região formada pela Etiópia e a Somália. E sua introdução no Brasil ocorreu em 1939 por criadores do Rio de Janeiro. Mas, entretanto, os animais não se adaptaram ao clima e foram levados para o Nordeste. Foram trazidos, no caso, para o Nordeste, onde se encontraram disseminados, particularmente no Ceará e Rio Grande do Norte. Os machos adultos pesam de 60 a 80 quilos e as fêmeas de 32 a 50 quilos, né, sendo o porte médio. Elas também só podem ser denominadas de cabeça preta. A pelagem é branca, com a cabeça em geral preta, e a cabeça vermelha é admissível também, mas a cor da pelagem da cabeça pode se estender ao longo do pescoço. A aptidão dela é carne e leite,
mas dizem também que ela é indicada muito bem indicada para linhagem paterna com cruzamentos com fêmeas de raças não definidas. E a pele dela é boa, mas a produção leiteira é razoável. Aqui está a imagem dela, né? Por isso que também pode ser conhecida como cabeça preta, porque como a gente pode ver, a cabeça dela é preta mesmo. E, por fim, a última raça de ovino que vou apresentar é a Cariri, que ela se originou aqui no Nordeste e surgiu do cruzamento de exemplares com mutação dominante de ovelhas Morada Nova e Santa Inês, e posteriormente cruzadas com a raça Black Belly. Os machos adultos, eles pesam de 70 a 90 quilos e as fêmeas de 40 a 50 quilos. Então, por isso eles são de porte médio a grande. Em ambos os sexos, eles são mochos e a pelagem delas é típica. A pelagem típica é preta, com o ventre e a parte interna dos membros e pescoço branco ou castanho claro, e apresenta na cabeça uma linha lacrimal desde as bordas oculares até as narinas na cor branca ou castanho claro. A aptidão delas é carne e pele, e elas são muito prolíferas. Elas têm uma boa aptidão materna e criam suas crias muito bem. Aqui está a imagem delas. No que diz respeito às instalações e equipamentos, um dos fatores mais importantes que devem ser levados em consideração é o sentido da construção, né? Sabendo que deve sempre levar em consideração o sol, né? Onde a construção ela deve ser construída no sentido leste-oeste, para que nas horas mais quentes o sol ele não afete, não entre tanto para dentro da construção, né, e não prejudique o desenvolvimento desses animais. No que diz respeito também à cobertura do galpão, que seja uma cobertura onde não fique tão quente no interior da instalação e não interfira no desenvolvimento reprodutivo e produtivo dos animais. É importante que tenha solários. Você ganha em espaço, né, diminui o espaço da instalação e aumenta um pouco fora, né, das instalações, que é um local onde esse animal ele vai poder expressar o seu comportamento produtivo, né, primitivo, onde vai ter local para se alimentar, como coxos e bebedouros, e é onde ele possa poder ficar um pouco mais solto, né, livre, diferentemente de um espaço limitado. A divisão de dentro da instalação ela deve ser feita de acordo com a face do animal e as necessidades da propriedade, se são animais de cria, animais matrizes, se são reprodutores, se tem que ter um piquete sanitário, né, se tem algum animal doente, onde ele possa ir e ser tratado para que não contamine os outros animais. O piso deve ser um piso adequado, ele pode ser um exemplo ripado, ou então o piso tipo cama, né, que é um outro modelo que pode ser utilizado. Os equipamentos que são de extrema importância dentro das instalações e fora das instalações é bebedouro, coxo para volumoso, coxo para concentrado, saleiros, manjedoras e canzil. Isso é para que o animal ele possa receber, né, alimentação, água e suplementos para que ele possa se manter. O manejo alimentar, ele é muito importante para os caprinos e ovinos aqui no Nordeste, por conta que o manejo alimentar ele também pode alterar a questão reprodutiva do animal, quanto a questão de doenças, essas e outros. É necessário, né, portanto, ter
um manejo alimentar adequado para caprinos e ovinos, né? Disponibilizando alimentos de boa qualidade e quantidade que possam satisfazer as necessidades nutricionais deles durante o ano, assim resultando um aumento na produção e gerando mais lucros na atividade. É, Aqui no Nordeste, os produtores eles dão mais questão de volumosos para os seus animais, como a questão da forragem, né, ou deixar os animais em pastagem, pois apresentam pois é uma forma mais prática e econômica para alimentação de ovinos e caprinos. E a questão da forragem, ela pode ser também depois transformada em silagem ou também em fenação. E pode também oscilar de acordo com as questões climáticas, né? Como a chuva, temperatura, condição solar, entre outros favores. Uma coisa que é bastante aconselhável é que dê para o animal forragem que dê bastante valor nutritivo para eles, né? Como alguns capim, como o Sidon ou pânicos, que eles são bastante adequados para tanto para ovino quanto para caprino. E esse, como falei agora há pouco, ele pode ser fornecido também como um capim picado, né? Para os animais, a questão da forragem, que pode ser usado como volumoso, tanto no tempo chuvoso, porque os caprinos e ovinos são animais que eles não podem pegar chuva para, assim, não trazer doenças para eles. Então, na questão em dias chuvosos, ter a disponibilidade de alimentos, como o capim picado, e também na questão da seca, né? Que esse capim pode ser usado como silagem. Também tem a cana-de-açúcar, que possui uma alta produtividade e ela é bastante aceita pelos animais. E também pode ser misturado com outros capim, como o pânico, né? E assim, ou se não, com milho, grãos como milho. Também existe a silagem de milho, né? Que ele é um método de conversão da forragem e ela é um dos métodos mais utilizados aqui no Nordeste. Ele tem um grande valor de proteína e além do com milho, a silagem de milho pode ser também utilizado o farelo de soja, algodão, também a ureia, entre outros. E ela é bem aceita pelos animais. E também tem a silagem do capim-elefante, que é de um bom valor nutritivo, né? E ela também é bem aceita pelos animais e é utilizado bastante no tempo da seca como silagem. Também existe o feno, que é quando a conversão baseada na secagem da forragem. Ele é bastante versátil, né? O feno ele precisa ser utilizado com capim com alto valor nutritivo, né? Para poder assim dar aceitabilidade pelos animais. E também tem o feijão guandu, que é um excelente e volumoso para corte, mas ele também pode ser utilizado em pasto. E também tem a palma farrageira, que ela é utilizada bastante ali no Pernambuco, né? E ela também é bem aceita pelos animais, ela tem um teor de fibra bastante alto e também de proteína bruta, e ela pode ser utilizada também como silagem, misturada com outros nutrientes. Aí existe também os alimentos concentrados, né, que são aqueles que apresentam menos de 18% de fibra bruta e sua composição com alto teor energético. Nesses alimentos concentrados são utilizados grãos como milho, né, que
rico em energia e pobre em proteína e cálcio. E também tem o farelo de soja, que é um produto resultante do extrato de óleos e grãos, sendo considerado um alimento com a proteína bem alta, 44%, e com o teor de energia mais baixo. Agora, falar sobre o manejo reprodutório, né, que é muito importante para o produtor, se ele quiser crescer seu rebanho, aumentar a produtividade, né, e ajuda também na questão das condições do seu rebanho, em questão da idade, o peso, a condição de acabamento, também a questão da mortalidade dos animais, a questão de parto, e existem vários, vou falar um pouco sobre o cio, né, tanto do caprino quanto dos ovinos, que a questão quando ela mostra inquietação, a vocalização, a micção frequente, ela bate lateralmente a cauda, ela tem a questão do comportamento homossexual, quando uma cabra ou uma ovelha faz a monta uma na outra, diminui o consumo alimentar, a vulva dela aumenta de tamanho, fica avermelhada, com a eliminação de líquido grosso, e ela tem um forte comportamento de ir atrás do macho, né, para poder fazer a monta. Existem alguns sistemas de acasalamento, né, como a monta natural, que é quando o próprio reprodutor vai onde a fêmea e faz a monta, e existem a monta controlada, que é quando o proprietário ou o técnico da fazenda observa que a cabra chegou ao cio, né, e leva o reprodutor até ela para que aconteça a monta. E também existe o sistema de acasalamento, que é a inseminação artificial, que é um pouco escassa aqui no Nordeste. Dessas três, a que mais acontece por monta natural e depois por monta controlada. Para falar sobre a questão do manejo sanitário, né, que tem um papel bastante importante para poder fazer com que os animais não fiquem doentes, que não venham a cometer vírus ou coisas que possam prejudicar o rebanho. Bom, são diversas as enfermidades que acometem tanto os ovinos quanto os caprinos, né? E reduz drasticamente o seu potencial de produção, podendo levar, inclusive, os animais a óbito. Algumas dessas doenças são facilmente identificáveis pelo produtor, familiarizando com o comportamento dos animais por meio da observação do rebanho. O criador ele deve sempre estar alerta nos sintomas da doença, como a tristeza, o isolamento do animal do rebanho, né? A diminuição do apetite, o animal ele sempre fica andando isoladamente, a urina muda de cor, fica escura, com cheiro incomum, e também acaba afetando a questão do crescimento do animal, quando se desenvolve. E existem algumas recomendações para poder ajudar na prevenção de doenças, né, que o produtor pode fazer, como evitar a compra de animais apáticos ou com sintomas de doenças, ou se não animais que não estão vacinados, inspecionar constantemente o rebanho, observando eventuais anormalidades. Quando detectar algum animal com doença, o produtor ele deve fazer o isolamento desse animal, né, e seguir todos os protocolos. E algum comportamento anormal nos animais, onde pode detectar a enfermidade, tem que recorrer ao médico veterinário e também realizar algumas práticas, como
é o corte do casco, né, que é o fazer o casqueamento, é o pedilúvio, a toques especiais e também alguns exames clínicos, além de outros que são bastante necessários para evitar a contaminação do rebanho. Além de todos os cuidados, é preciso seguir também a precisão do calendário de vacinação estabelecido pelo técnico ou pelo médico veterinário. Devem vacinar contra a raiva, vacinar contra a clostridiose, também vacinar contra linfomicite e outras doenças que precisam. E também para evitar a verminose, precisa-se o rebaixamento da forragem nos pastos, visando maximização e exposição à radiação solar, fazer 3 vermifugação no animal e também realizar alguns exames periódicos. Sempre está na questão do vermifuga, né? Tá atento. Algumas doenças que são muito comuns nos ovinos e caprinos aqui no doente são a raiva, a excitina contagiosa, o tétano, o listerioso, o podematite e a mastite.